abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, bem-vindos sejam todos a mais esta live, começando a semana sobre a forte convicção do entendimento do Evangelho da Graça de Deus. Tivemos ontem uma reunião extremamente agradável, uma ambiência propícia para o amor mútuo, uma ambiência totalmente favorável à fé que é dos eleitos. Vocês que estavam aí de forma virtual, online, puderam experimentar a palavra que foi ministrada. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor, obrigado por estarmos juntos, reunidos aqui como igreja. Bom, hoje, 7 de setembro de 2020, feriado nacional, nós não íamos fazer uma live, mas eu não poderia de estar aqui reunidos com vocês. Eu sei que muitos dos senhores ficam aguardando ansiosamente este momento, aonde vamos crescer na graça e no conhecimento. Bom, a live de hoje é uma pergunta: por que não devo ir a uma igreja evangélica? Vou repetir. Aliás, está escrito aí, né? Por que não devo ir a uma igreja evangélica? Em primeiro lugar, eu preciso salientar que nós não somos contra reunião. Nós não somos contra as reuniões que são feitas como igreja. Nós não adotamos, não apoiamos, não incentivamos e denunciamos o que é feito nos lugares dessas reuniões. Denunciamos o que é feito nesses lugares chamado igreja. Não somos contra a reunião. Paulo não era contra a reunião. Jesus não era contra a reunião. A graça não é contra a reunião. A graça, a palavra revelada, é contra as mandingas espirituais, o toma lá, dá cá, a barganha, a feitiçaria, toda a manobra espiritual em nome de Cristo, feito num local onde as pessoas se reúnem. E vou dizer uma coisa com a maior sinceridade, e graças a Deus que não são todas as igrejas evangélicas, mas na sua maioria, todas têm o mesmo padrão, o mesmo perfil e finalidade. As que são registradas dizem num cartório de pessoas jurídicas que são instituições sem fins lucrativos. Já começam na sua fundação mentindo, porque é o que eles são, instituições com fim lucrativo. Haja visto que há salário, enriquecimento e nada funciona sem o vil metal. Para que esta empresa, em nome de igreja, funcione, se vende Cristo, oração depois do copo d'água negociada como solução de alquimia, tudo gera em torno de uma vendilhagem, de uma barganha, e isto só se encontra no local aonde as pessoas associam o termo igreja. Quando você fala o termo igreja, do grego eclésia, as pessoas associam este nome às mandingas espirituais, ao toma lá da cá, ao templo junto com o sacerdócio. É a isso
que as pessoas associam o termo igreja. Mas igreja não tem nada a ver com isto. Igreja são vidas que compõem o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Esta invenção que se fizeram em vários lugares do Brasil e do mundo, chamando igreja e tendo como fundador um homem, isto é o maior insulto à soberania ao cabeça da igreja. A igreja de Cristo não tem fundamento, não tem fundador, desculpa. A igreja de Cristo não tem presidente. Todo o local em que você passa e está escrito Igreja Evangélica, fundador, presidente, João Maracutaia do Saravá, este local é um local de engano. Ele já começa na sua apresentação insultando o único e soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É um insulto à soberania de Deus, um homem dizer que ele fundou a igreja, que ele é o fundador daquela igreja. A igreja tem um único fundador. Então, o que está em nome de igreja, na verdade, são empresas que começam dizendo no cartório de pessoas jurídicas que aquela instituição é sem fim lucrativo, mas no decorrer da sua liturgia, todas as coisas só funcionam se tiver dinheiro. É um apelo, um terror psicológico, uma ameaça verbal que usam trechos da Bíblia, incluindo Malaquias 3:10. Quando você entra no local dizendo ser igreja, a coação por meio da lei, e digo isto porque Malaquias é um livro da lei, é insistentemente, é provocante e deixa a pessoa desesperada. Então, por que é que eu não devo ir a uma igreja evangélica? Talvez você que me ouve a primeira vez poderia me perguntar: vocês não são uma igreja evangélica? Não. Nós somos a igreja de Cristo. Ah, e tem diferença? Sim. A igreja de Cristo não serve a homens, a dogmas, a rudimentos, ao paganismo, ao pastor, ao presidente da convenção. A igreja de Cristo não está submetida a homem, a liderança. A igreja de Cristo não está debaixo de cobertura de bispo, a cobertura pastoral, a cobertura apostólica. A igreja de Cristo está submetida ao governo do cabeça dela, que é Cristo. Então, nós não somos igreja evangélica, nós somos a igreja de Cristo, e o cabeça, o dono, o que dita as ordens é Cristo, e ele faz isso por meio da sua palavra revelada da graça de Deus. Então há uma diferença de igreja evangélica. Igreja evangélica segue a homens. Quando nós pregamos o evangelho da graça de Deus, os bonitos dizem assim: eu não sigo a homem, vocês estão seguindo o homem no YouTube. Não, nós estamos ouvindo o que um homem fala acerca da doutrina de Cristo. Se o que ele fala acerca da doutrina de Cristo não bater com o que está escrito, nós não ouvimos mais. Seguir a homens é quem obedece à liderança, à autoridade eclesiástica. Seguir a homens é quem aceita ficar de disciplina no último banco. Seguir a homens é quem pratica doutrina antibíblica, tais quais campanha, que não tem, culto de libertação, também não tem, busca no monte, também não tem,
Copo d'água depois de oração, também não tem. Imposição de mão, rudimentos da doutrina de Paulo nos dias de Timóteo, e disse aos hebreus que não deveria ser feito. Tudo isto aqui é uma manobra que só se encontra dentro das igrejas evangélicas e não na igreja de Cristo. A igreja de Cristo está sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Foi aperfeiçoada por Ele no Espírito, foi aperfeiçoada por Ele com um único sacrifício para sempre. Então, esses já seriam os motivos em que eu não deveria ir a uma igreja evangélica, porque dentro da igreja evangélica eu encontraria tudo o que não deve ter na igreja de Cristo. É só você fazer um paralelo, é só você pegar as epístolas de Paulo e você vai fazer um breve exame de que o que se prega dentro da igreja evangélica não é o que Paulo pregou no fundamento da igreja. E eles continuam com esses rituais anos a fio e não avançam e engessam a mente das pessoas para que eles não observem que em Cristo tudo isso que eles praticam foi invalidado. Então, olha o que diz Colossenses. Isto é um clássico. Isto é uma das palavras que é o beabá do Evangelho da Graça de Deus. Nós aprendemos isso no beabá, quando estamos engateando em graça. Essas passagens aqui é o que nós aprendemos. Como muitas pessoas estão novas, chegando novas nesse canal, vez por outra nós precisamos trocar nesse assunto, para que, como Paulo disse em Éfeso, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos. Cristo está morto no sistema e Cristo na graça te esclarecerá. Olha o que disse Paulo aos Colossenses no capítulo 2, versículo de número 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Diz que as ordenanças Cristo removeu inteiramente, encravando na cruz. Ora, por que é que eu não devo ir a uma igreja evangélica? Porque a igreja evangélica insulta os feitos de Cristo. Diz que Cristo removeu as ordenanças da igreja. O que é que a igreja evangélica faz? Cumpre rituais, ordenanças e mandamentos. E se eu entro num local onde tem ordenança, qualquer uma, e eles gostam de citar a ordenança da Páscoa, aqui diz que ele removeu toda e qualquer ordenança. Diz que isto constava de ordenança, um escrito de dívida que era contra nós, e constava de ordenança, disse Paulo aos seus ouvintes lá na cidade de Colosso. Diz que tudo que era contrário, e a lei era contra. A lei dizia, a lei mandava, a lei trazia mandamentos e ordenanças. Diz que ele rasgou esse escrito de dívida. Diz que ele, que constava de ordenança, diz que era prejudicial, ele removeu inteiramente e encravou na cruz. Então, se eu vou a uma igreja evangélica e lá o pastor está praticando uma ordenança, vamos colocar da Páscoa, que eles chamam de ceia, ora, eu estou edificando o que Cristo destruiu. E aquele local não pode ser chamado igreja de Cristo. Aquele local está ali ainda debaixo de rituais, debaixo de ordenança. É uma igreja contra Cristo ou a favor de Cristo? Contra, porque está fazendo aquilo que ele removeu, está colocando de novo. Ora, ele disse nos dias de sua carne, quem comigo não ajunta, espalha. Uma igreja espalhafatosa. Esses são os motivos que você não deve ir a uma igreja evangélica. Olha, então eu vou ficar sozinho na minha casa? Ouça. Antes só do que mal acompanhado.
sozinho com Deus, você será sempre maior do que um local que se insulta contra a soberania de Deus. Se na sua cidade você não tem um local onde as pessoas se reúnem, se na sua cidade não existe um grupo que se reúne para ouvir e pesquisar a palavra, se reunir, como eu disse no começo, nós não somos contra a reunião, nós somos contra as ordenanças que eles colocam lá dentro e que Cristo removeu. E o pastor colocou, Cristo removeu. E esta guerra contra o cabeça da igreja, que não prevalecem e não vão mais prevalecer. Porque agora os nossos olhos estão abertos. Aquilo que nós pensávamos que era santo e sagrado, na verdade era imundo e profano, porque era contra Cristo. Dizer que um pedaço de pão é o corpo de Cristo, é profanar o sangue de Cristo neste pacto de melhores e superiores promessas. O corpo de Cristo não pode ser um pedaço de pão que eu como, eu trituro. O corpo de Cristo é a igreja dele, intocável. Espiritualmente, a igreja de Cristo é intocável. As portas do Hades, da morte, não prevalecem contra a igreja. Então, está aí, em nome de igreja, um ambiente cheio de feitiçaria, um ambiente cheio de manobra, um ambiente cheio de paganismo, cheio de rituais, um ambiente totalmente contra a palavra, baseada, os seus rituais, os seus paganismos, estão baseadas na lei de Moisés. Olha o que Paulo disse em primeira epístola dele aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 15. Leia comigo, por favor, eu vou ler até o versículo de número 17. Falo como a criteriosos, disse Paulo aos Coríntios. Julgai vós mesmo o que digo. Paulo disse, eu vou falar como se vocês fossem criteriosos, mas eram meninos. Julgai vós mesmo o que digo. Versículo de número 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, Paulo abençoava um cálice físico ou a igreja reunida em comunhão era o sangue entre eles e isso é que trouxe a comunhão. Depois ele diz, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, a igreja em comunhão, todos falando aquilo que ele ensinava, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Da palma na mão do Pai ninguém nos arrebata. Estar em comunhão é estar em unidade da fé. Todos falando a mesma coisa. Eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Se todos nós falamos que somos predestinados, todos estamos em comunhão, guardando a unidade da fé. Paulo disse, esse é o pão, este é o alimento que nós partimos quando estamos em comunhão, quando estamos em uníssono, quando estamos guardando a unidade da fé, quando estamos em confissão, em linha com o que o Evangelho diz ao nosso respeito. Este é o pão. Depois ele diz no versículo então 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Pode parar! Quem é o pão que deve ser partido? Quem é essa comunhão? É um pão físico ou é a igreja? Ele diz, porque nós, a igreja reunida, embora sendo muitos, somos unicamente um pão. Leia, um só corpo, porque todos participamos de vários pedacinhos de pão dividido pelo pastor. Não! Porque todos participamos do único pão. E esse pão é o pão da vida. É o pão fresco que desce do céu. É o alimento verdadeiro para o nosso espírito. Este alimento está sendo servido a você, aí, Bahia, Salvador,
João Pessoa, Rio de Janeiro, Manaus, Porto Alegre, Belo Horizonte e qualquer lugar que chegue a minha voz, sinta-se servido do único pão, que embora nós sejamos muitos, também somos um pão com ele. Não tem nada a ver de pão físico, senão isto seria um ritual, senão isto seria uma ordenança, uma obrigatoriedade, como se fazem nessas igrejas. Se você não participa do pão e não bebe o que suco, a irmã logo olha e diz, esse cara está em pecado. Por quê? Porque não comeu o pão. Ora, isto é fazer do corpo de Cristo uma forma física. E aqui Paulo apresenta em nível espiritual. Aliás, é o que diz Romanos 14, versículo de número 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é pão, não é suco, não é ritual, não é festa da primícia, não é festa de Pentecoste, coisas essas observadas segundo a lei, debaixo de ordenanças e mandamentos. Diz Paulo, diz Geraldo, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus que está dentro de você e que não vem ou não veio com aparência exterior visível, é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Look for me. Agora sim, agora você está vivendo o reino de Deus, porque agora tu sabes que naquele madeiro não estava apenas um judeu ensanguentado, naquele madeiro estava sendo feito a justiça de Deus. Agora sim, tu não anda mais em guerra, nem com o diabo, nem com os demônios, e tem que ficar com fome, sai da frente Satanás que está em guerra. Agora tu sabes que ele é a tua paz. E sim, você hoje vive a alegria no Espírito Santo. O fardo saiu, o medo saiu, o peso saiu. Tu não andas mais com o dedo em riste. Não há ninguém observando o dia do teu pagamento, esperando em envelope com quanto você ganha e dar a porcentagem. Agora você não é mais humilhado, não senta mais no único banco. Agora, no reino de Deus, sem ordenança, com preço pago, dívida quitada, chegastes ao lugar mais alto aonde um homem pode chegar. É assentado com Cristo, acima de todo o principado e de toda a potestade. Um lugar conquistado por Cristo, aonde homem nenhum pode te tirar. Estás inseparável do amor de Deus. Nem morte, nem altura, nem os anjos, nem o principado, nem nenhuma outra criatura, nunca, jamais poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isto é pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isto é trazer às claras o que o Cristo trouxe como segurança de vida, âncora para a sua alma, mediador de uma nova aliança. Foi o que Paulo disse aos Hebreus. Não homens intermediando a sua relação com o Pai. Estás livre, perfeito, selado, transformado, és nova criatura e como igreja tem uma visibilidade da parte do Pai. Ele te vê igreja perfeita, gloriosa, sem ruga, sem manchas, sem máculas e sem defeito. Aqui está o porquê que você não deve ir a uma igreja evangélica. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não tem nada a ver com rituais. Paga isto, paga aquilo, faz campanha, busca no monte. Tudo isto eu prego e digo com veemência e ousadia. São tradições de homens, não condiz com a realidade do Cristo ressuscitado. Pregou Paulo e prego eu com ousadia no Espírito. Diz que ninguém, pois, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida ou dia de festas, incluindo os dias de Pentecostes, incluindo a Páscoa judaica, que eles chamam de Santa Ceia. Leia, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou
os sábados, guarda de sábado, cantata de Natal, festa de Pentecostes, festa da primícia, tudo isso, o evento da Páscoa, aconteceu ontem nas chamadas igrejas, o ritual, né, o mitraísmo, o paganismo, servir pão e dar suco na igreja é paganismo. É dizer que aquele pedaço de pão feito lá na padaria, depois que um homem amassou, suou sobre ele e entrega às pessoas dizendo: isto é o corpo de Cristo. Paulo diz: não é este o pão que nós abençoamos. O pão que nós abençoamos é a igreja reunida em comunhão, guardando a unidade da fé, porque todos nós juntos, disse Paulo, e digo eu, somos um único pão que se alimentamos também do único pão. Somos o pão que se alimentamos do único pão. Então ele diz que ninguém, pois, vos julgue, e é exatamente isso que você era, julgado, quando passavam os elementos da chamada Santa Ceia e você não participava. Sabe o que eles diziam? Você está em pecado. Ou então, vem aqui na frente, pedir perdão, irmão, pedir perdão para comer pão. Olha, alô, deixa eu abrir um parênteses, já estamos quase acabando. Abençoado, você só deve pedir perdão, irmão, se você fez alguma coisa com ele. Você não deve pedir perdão, irmão, para comer um pedaço de pão e beber um pouco de suco. As padarias iam falir, a falência. Então ele diz no versículo de número 7, porque tudo isso, guardar o sábado, ritual, tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo, a igreja, e não um pedaço de pão, é de Cristo. Isto é muito claro quando você se deixa levar. Mas há uma resistência da igreja evangélica e seus patronos. Eles se julgam o dono das igrejas. E os meninos ficam bravos. Os meninos faz vídeo, fica bravo. Os meninos. Só que ficam bravos, mas não apresentam como eu apresento. Aí, menino. Aí, ó. Os meninos ficam bravos, a dedela fica caindo assim, a dedela, mas não mostram passagens bíblicas. Aí quando mostram a lei. Aí a gente dá graça, ó, pum, marreta eles. Aí os meninos ficam conhê lá no canal deles, aí o povo da graça entra lá, sabe o que eles fazem? Desativa o comentário. Aqui fica aberto, quando eles entram, o povo, ó, pum! Vem cá, meu irmão, aqui é graça, aqui está escrito aqui. E aqui, não, meu irmão, isso é a lei de Moisés, isso aqui estava. Não, isso é Jesus de Nazaré. Eles não aguentam, ficam sufocados. Aí partem para o ataque. Por quê? Como vivem de rituais, como vivem da feitiçaria, como vivem do engano, fascinado, porque a igreja vive um fascínio. Foi exatamente isso o que Paulo perguntou aos Gálatas. Olha lá, olha aí, leia comigo. Ó Gálatas insensatos. Mas uma igreja insensata. Olha o elogio, hein? Ó Gálatas insensatos. Quem vos fascinou? Esta palavra quer dizer enfeitiçou. Quem vos enfeitiçou? Bascai-nos. Quem vos enfeitiçou? A palavra grega é bascai-nos. Quem vos enfeitiçou? A vós outros, ante cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Depois ele diz no versículo de número 2, eu quero apenas saber isto de vós. Vocês recebeste o Espírito pelas obras da lei? Guarda de sábado? Páscoa judaica? Rituais? Jejum? Pagaram preço? Dízimo? Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Quem foi que vos enfeitiçou? Bascai-nos. Quem foi que vos embruxou? Quem foi que deixou vocês encantados? Que encantamento é esse? Que feitiçaria foi essa? Eu respondo, foi a feitiçaria
evangélica, que disse a você: se você não comer um pedaço de pão e de suco, você não está em comunhão com a igreja. Como não está em comunhão se aquele que mora em você já te deixou em comunhão plena e você foi chamado para ter comunhão com ele? Tanto que foi chamado para ter comunhão com ele, que a graça de Deus revela que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. E se você é um espírito com ele, nem morte, nem vida, nem altura, nem os anjos, nem o principado, nem nenhuma outra criatura, incluindo os pastores, pode te separar do amor de Deus. Como é que um pão e o suco vai fazer com que eu deixe de ter comunhão com o Pai? Quem foi que vos enfeitiçou? Alô, um recado para você aí da feitiçaria evangélica, que esse vídeo caiu aí no teu colo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, porque Cristo está morto na religião, e Ele mesmo te esclarecerá, para que tu vivas esta verdade. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós outros? Quem vos enfeitiçou? A verdade é que muitas pessoas que estão pregando o evangelho não são. Existem muitos pastores honestos, sinceros, e por não conhecer o evangelho, ainda vão fascinando, enfeitiçando as pessoas com essas bruxarias, com esses copos d'água depois de oração, que é totalmente antibíblico. Eles dizem que eu sou herege, mas é eles que dão copo d'água depois de oração, é eles que amarram fita, é eles que dão vassoura ungida, e eles dizem que sou eu que estou trazendo uma nova doutrina, mas eles atacam, perseguem os crentes, ameaçam quando não dão dinheiro, dão pão, dão suco, e fazem toda esta manobra, porque os seus membros estão enfeitiçados. Mas o antídoto da graça chegou. Eu digo na autoridade de Cristo, e em Cristo digo a verdade, não minto. O tempo do sistema desse país está ruindo. Não vai ficar nenhum eleito que foi chamado para viver a liberdade em Cristo dentro desses lugares. Ficarão lá aqueles que gostam de carregar a bolsa do pastor, aqueles que gostam de ser chamado vice-presidente, aqueles que estão atrás de cargos, e vão sucumbir juntos. Sabe por quê? Porque Cristo e a sua palavra os vencerá. Ficamos muito tempo bebendo a água suja da religião, passando óleo na testa, subindo o monte buscando Deus quando Ele estava dentro de nós. Chega, essas coisas nos deu canseira, nos deu fardo pesado, ficamos tristes e nos ferimos. Mas a graça de Deus chegou como um bálsamo, pelo menos na minha vida chegou. Eu creio que chegou na sua também. Por favor, diga amém, porque é exatamente isso que eu tenho ouvido das pessoas que entram neste canal. Eu hoje estou seguro, tranquilo e sem temor do mal. E eu termino então com a primeira epístola de Paulo, no capítulo 5, no versículo de número 7. Leia comigo. Lançai fora o fermento, o velho fermento, a lei, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi imolado. Ora, se o Cordeiro Pascal já foi imolado, como é que eu vou celebrar a Páscoa todo primeiro domingo do mês? Então estou dizendo que o Cordeiro não foi imolado. Como é que eu vou apresentar sacrifício se o Cordeiro perfeito de Deus já foi imolado? Como é que eu vou pagar o preço se o Cordeiro se ofereceu no meu local, no meu lugar? Então isto é continuar com o fermento velho, isto é levedar toda a massa. E Paulo disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Este é um motivo para que eu e você nunca mais coloque o pé na igreja evangélica e passa a ser então igreja de Cristo. E é o que aconteceu com o propósito desse canal. O propósito desse canal é te fazer entender que você não deve ir mais à igreja e que você deve ser igreja, que você deve praticar a verdade do Cristo ressuscitado. Recebe aí o meu abraço. Assim é.
vou me despedindo por aqui, desejando que você desfrute desta noite e que você descanse, porque amanhã tem trabalho de novo. Meu grande abraço a Jéssica, Alex, Ingrid e Anthony, Patrícia e família, Alzira Pinheiro, Roberto Souza, Edi Gonçalves, Marcos Rezende, João Bosco Mota, Fábio Gomes, Leia Honorário Oliveira, William Dutra, Soraya Ribeiro, Margarida Maria, Ana Silva, Laudelina Cristo, Gessiel Oliveira, Fabiano Barros, Juliana Araújo, Clarindo Andrade, Jorge e Regina Souza, Jean Pierre, Fábio Assis, Luiz Araguês, Edna Marche, Cícero Sené, Janete Anjo, Jobson Braga, Reginaldo Correia, Elcimar Coelho, Sara Pimenta, Luciana Gomes, Saulo Dias, Sebastião Marcelino. Mandar um abraço para o meu irmão Vilemar, de Fortaleza. Eudimar. Mandar um abraço também para o meu irmão Edielson, meu irmão Hudson Sampaio. Mandar um abraço para Adailton, meu querido parceiro Fechamento Miguel. Mandar um abraço para toda a igreja que se reúne no Sarapuí. Um abraço para os irmãos de Salvador, Belo Horizonte. Um abraço para Ney Soares. Saúdo também a igreja que se reúne em Porto Alegre. Minha saudação à família de Cristo no Brasil e no mundo. Juntos somos imbatíveis e vamos colocar esses lobos vorazes na coleira, porque o tempo de cantar chegou. Ele já havia dito no antigo pacto, um novo cântico tirou do charque de lodo da escravidão da lei para andarmos na luz do vivente. Me despeço dizendo graça e paz. É assim a minha saudação. Até amanhã, querendo Pai. Tchau.